do tirano, e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Amém? Depois do 3, todos nós iremos ler o versículo de número 11, amém? Que é o versículo tema, e diz assim, depois do 3, vamos lá, 1, 2, 3, e... Amém? Podemos acertar? Glória a Deus. Não, glorificando, exaltando a sua majestade. Queridos irmãos, amada igreja de Deus vivo, esta noite nós estamos diante de um texto bastante favorável, um texto bastante rico em detalhes. O historiador e companheiro das missões do apóstolo Paulo, o autor, no sentido de escrever, Lucas, estava no seu 2º tratado, no seu 2º livro, com relação à obra de Jesus. A Bíblia diz no capítulo 1 de Atos que tanto o Evangelho de São Lucas, ou o Evangelho de Jesus segundo Lucas, como o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, que era médico grego, é o único escritor da Bíblia Sagrada gentil, endereça tanto o Evangelho de Cristo como o livro de Atos dos Apóstolos, possivelmente ao seu professor Teófilo, homem esse que Lucas o admirava, e por ser cristão, a Bíblia não diz o momento em que ele se converteu, mas a Bíblia diz que ele era o companheiro das missões. E o próprio Lucas, que tantas vezes foi testemunha ocular, ou seja, viu os fatos e ouviu, foi inspirado pelo Espírito a escrever tanto o seu Evangelho, traz o seu nome, como também o livro de Atos dos Apóstolos. Na ocasião que Lucas escreveu este livro, o livro de Atos, e tem 28 capítulos, 1015 versículos, sendo este o único livro da Bíblia Sagrada que não tem uma doxologia, ou seja, não tem um ponto final, não tem uma salvação final. O livro de Atos dos Apóstolos apenas foi começado, mas por um motivo que eu não sei, não foi fechado. Dá-nos a entender que o livro ficou em aberto. E o livro termina dizendo que Paulo chegou até a Itália, ou que o Evangelho de Cristo chegou até a Itália. Os pais da igreja, por muitos anos, denominaram este livro como o Evangelho do Espírito Santo. Alguns chamavam de o Evangelho da Ressurreição, outros, ainda depois, diziam que este livro era o Atos do Senhor ressurgido e glorificado. O livro de Atos é marcado por palavras como sinais e prodígios. Sinais não é para crente, sinais, segundo o original grego, é para pessoas que não são crentes. Então eu consigo entender quando a Bíblia diz que Deus, formando os discípulos, operava sinais, ou seja, para os incrédulos, para aqueles que não conheciam a Cristo Jesus e a sua doutrina, e também prodígios, que são milagres extraordinários. O escritor Lucas, no versículo 9, ele diz que Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo, operava milagres extraordinários.
Queridos, Lucas, ele teve o cuidado de narrar desde o momento que Cristo é ascendido aos céus, depois a descida do Espírito Santo, então entra em evidência o ministério de Pedro e João, depois do capítulo 3 até o capítulo de número 12, nós vemos o nome dos discípulos, mas, propriamente dito, o nome de Pedro em evidência, porque Pedro foi o apóstolo escolhido a pregar para os judeus. E Paulo, a partir do capítulo 13, quando o Espírito vem num determinado lugar, numa igreja em Antioquia, onde estava Paulo, estava Barnabé, estava ali alguns profetas, então o Espírito veio sobre o profeta e ele disse: aparta-te a Paulo e a Barnabé para a obra missionária que eu tenho com eles. Alguns dizem que lá do capítulo 9 até o capítulo de número 13, Deus ocultou o nome do apóstolo Paulo durante 10 anos aproximadamente. A Bíblia diz que durante esses 10 anos, a história diz que ele foi para a Ásia. A Bíblia menciona isso quando Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 1 e lá ficou aprendendo um pouco mais acerca do Evangelho de Cristo, até que o Espírito vem e chama a Barnabé e traz também a Saulo, a Paulo que é a Saulo. Então, queridos, você pode estar se perguntando por que estou falando tudo isso pausadamente, para você entender, para você ver a veracidade do capítulo 19. O contexto vem nos falando que o apóstolo Paulo, ele estava na sua terceira viagem missionária. E a Bíblia nos conta, querido, desde a primeira, desde o capítulo 15, sobre os efeitos que a mensagem de Paulo estava causando, todos os prodígios que Paulo, ou que Deus, através de Apolo e de Paulo e seus companheiros, estava causando. Queridos, quando nosso irmão me falou acerca do versículo, eu logo entendi, eu logo vi que Deus, de fato, ele está chamando a nossa atenção para que, uma vez mais, ressuscite em nós o espírito evangelista, que rapidamente tomamos mão de nossas redes, tiramos as redes dos varais e saímos, querido, para pregar, para fazer a diferença. Esta diferença não é feita com roupas, esta diferença não é feita por corte de cabelo ou pelo estilo de sapato que eu uso, mas esta diferença ela é feita pela unção que está sobre a vida da igreja. Esta unção, ou esta diferença, ela vem por causa do meu compromisso, por causa da minha determinação
mundo. Não está no pacote, não está no cor aqui. Meu Deus! Você apresenta as suas mãos. Fique com as suas mãos levantadas. Diga assim, Deus, antes da mensagem terminar, unge as minhas mãos. Diga novamente, unge as minhas mãos. Diga uma vez mais, unge as minhas mãos. O apóstolo Paulo, envolvido pelo Espírito, envolvido por um desejo de não parar, de prosseguir, ele adentra a metrópole Éfeso, ficava na Ásia Menor. Éfeso era conhecido como a luz da Ásia. Ali em Éfeso existia na ocasião o templo da famosa deusa Artemisa, ou Artemis, que depois virou Diana. Queridos, quando Paulo entrou em Éfeso, logo de cara, ele encontrou o fruto do profeta João Batista. Homens que ele identificou, varões que ele reconheceu, que criam em Cristo Jesus. Então a palavra pergunta de Paulo é esta: já fostes batizados pelo Espírito? E eles, não, nós ainda nem ouvimos falar. Estava faltando pregadores para dizer que Jesus já tinha batizado em Jerusalém, assim como está faltando pregadores para pregar, não dentro da igreja, não expor a sua teologia, a sua formação, o seu português, o seu vernáculo. Deus está sobrando, às vezes os púlpitos não cabem, está faltando aquele que só pelos palavras, está faltando aquele, são formosos, aquele que não quer o seu nome continuar, aquele que não quer o seu nome capaz, aquele que está com o seu voto, ele dizendo, Pai, responda, se não não estava sendo pregada. Queridos, você acha que eu quero estar com seu monte de pregador? Para quê? Você acha que eu quero estar com alguém famoso? Para quê? Eu quero ir a ninguém foi ainda. Aleluia! Porque eu vou fazer na frente da minha parede. Chegamos lugares que não tem. Chegando as salvas, mandando essa reta para o céu e dizendo: salva não vai salvar. E como Deus
preocupado com muitas coisas. Mas nós estamos preocupados. Vocês já são batizados. Não! Vamos ver. Ouro. Não foi dente de ouro. Não foi ninja, não. Falavam em línguas e profetizavam. A Bíblia diz que Paulo então sai dali e procura a sinagoga. Na sinagoga, ele então vai disputar. Há um comentarista da Bíblia que diz o seguinte, que Paulo começava a falar 11 da manhã e parava aproximadamente às 16 horas da tarde. Disputando com os judeus. Meu Deus! Aí os plateiros, os homens que faziam estatuelas de prata e arco-íris, falaram mal do caminho. O caminho é o Evangelho. Eles disseram essa religião não dá para nós. Porque então pararemos de ganhar o nosso dinheiro. Então eu vou assá-lo. Mas a Bíblia diz que durante 3 meses, de 11 da manhã às 4 da tarde, Paulo estava expositando as palavras e sobre a pessoa de Jesus. Uma igreja não cresce porque amarra células. Uma igreja não cresce porque o pastor é doutorado ou ele é teólogo. Não é? Nenhum tipo de trabalho evangélico desenvolve, cresce por causa de morte. Não. Queridos, alguma coisa no que tange evangélico só cresce quando Jesus, que é a pedra fundamental, que é o firme, a pedra rocha inabalável, está firmada. Nenhum ministério cresce, nenhum pregador vai longe se ele não coloca Jesus na diretriz da situação. Jesus não está levado dele. Ele tem que estar no controle. Ele não pode estar no carona ou na retaguarda. Ele tem que estar na mão do volante. E se possível for, não fique falando ao pé do seu ouvido. Deixa ele conduzir. Deixa ele levar. Porque Paulo foi levado aonde Jesus queria que ele fosse. Amados, eu penso naquela grande metrópole, pessoas mas Paulo estava ali. E o versículo 11, depois saiu do tempo, a Bíblia diz que ele era uma esposa do tirano, ou seja, o homem da cidade de Tiro, e ficou ali 2 anos. E durante 2 anos havia estado prodígios, havia estado sinais, havia estado Deus operando através das mãos de Paulo. Então a minha pergunta retorna nessa noite: por que Deus, Ele quer, ou por que Deus usou as mãos de Paulo? Meu Deus, aleluia! Tudo Deus. Aleluia! Eu creio que Deus usou as mãos de Paulo. Vai para pensar, analise. Corte a sua mão encefálica para pensar. Por quê? Por que as mãos de Paulo? Primeiro, porque Paulo é igreja. O que é igreja? É a parede, não. A igreja sou eu. Eu sou a catalita de Jesus. Eu estou aberta. Quem quiser ler a minha vida pode ler. Desculpe a expressão chula. Não tenho chave preso com ninguém. Numa ocasião dessa de política, é um tal de crente que ficar com um negócio preso por aí com político. Ele não sai para evangelizar, ele não sai para fazer nada, mas na política ele fica parado. Um cartaz de camarada que às vezes é duro, às vezes é obrigatório, mentiroso.
pensamentos feitos por mãos de homens. 2 Coríntios 3:16, que comunhão há entre luz e trevas, entre justo e injusto, santo e profundo. Não sabeis vós que é o templo do Deus vivo. O Espírito está aqui porque eu sou Deus. O Espírito está em você porque você é Deus. E quando escreve Paulo aos Efésios 1:13-14, depois que ouviste o Evangelho da salvação em Cristo, foste selado com o Espírito para a alegria da glória de Deus. Para tu bem basear pelo o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo, para o qual está selado para o dia da redenção. Ei, olhe para você mesmo e diga: o Espírito está em mim, o Espírito Santo está em mim. Mas eu lembro na oração e falo uma coisa que diz: os céus não podem conter a sua glória, quanto mais esta casa. Se Deus, o céu e os céus não podem conter a palavra que ele tem e a vida dentro de mim, Deus está aqui, Deus está em mim. Então ele tem o poder de Deus na oração de Paulo, como o Espírito estava sobre Paulo, e Paulo era a igreja, porque Deus usava as mãos de Paulo, porque Paulo era fácil. Meu Deus! O que é fácil? O que é ser fácil? Meu Deus! É aquele burro que dá cabeça, que inventa uma coisa nova. Deixa eu lhe falar uma coisa. O profeta aqui vai avançar. É apenas a ritual. Você é contra? Não. Mas não é isso que diz que você é fácil. Que diz que você é algo que eu preparo. Aleluia! É Deus que diz. Não sou eu que digo, não, é Deus. Você quer falar uma minha frase? Besteira. Está me dizendo isso. Paulo é falso. Capítulo 9, fala mais disso. Porque para mim um vaso escolhido. Como baiano, catuca Deus, mãe. Meu Deus! O vaso que ele fazia quebrou sua mão. Mas mole. Falso não pode ter. Não vem pra cá que não tem. Meu Deus! Pastor está ali de novo. Deus não vai usar as suas mãos. Doeu, né? Ah, é tão bom! Ali, não salva. Sabe por que nós não podemos quebrar? Chama o mano no chão, coma ele, vai ficar comigo de longe, mas que quer também vai ver. E já teve. Meu Deus! O que diz que você pode é um processo. É um décimo da hora. Sempre hoje, dessa manhã, para a luna. Você está aqui. O Cristo está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Aí Paulo escreve Timóteo
ele purifica. Deus não enche o vaso sujo. Ah, eu vou emborcar, beleza. Emborcar não é quebrar. Quebrou hoje. Vem, passa, pula na mão de Jeová, jogando. Trabalha ele vem, detrás dele, do mineiro. Daqui a pouco está aqui de novo. 2 meses depois de fogo, de profecia, o que impede de você cair não é porque você ora muito, o que impede você de cair não é porque você jejua, não, é o caráter que você tem. O caráter que você tem. Pode ser a mulher mais bonita, pode ser o valor mais bonito que for, pode ser muito fim, pode ser o que for, palavra, teologia de calcino, uma vez salvo, é salvo para sempre. Que sentido? Ele não deseja mais o mundo, ele não tem prazer no mundo, não é que o cara é salvo para o pecado, não, salvo não tem desejo no pecado, salvo que a vida aqui. Vou matar Jesus porque meu sapato furou. Vou matar Jesus porque está abrindo o carnaval. O homem larga Jesus por causa de um copo de vinho. Por causa de um copo de cerveja. Não, você não tem caráter. Você não tem moral. Alguém vai meter no pão crente, mas eu vou na minha cabeça erguida. Porque é fácil botar na cintura. É fácil desafiar um de 30. Eu quero ver ser homem para dizer eu sou certo. Aleluia. Que me levaram para o povo. Porque não está na mão de Paulo. Porque toda a paz de Deus. Não se preocupe na minha. Eu vou ensinar ela para cá no preço. Crente sabe para cá no preço. Porque ele é aprovado. Ele é aprovado. Não precisa ter que não fazer no ministério. Aí é que você tem que ser. E aí, varão e quando o diabo vem com aquele contestando, e aí? Hein, ó? Então, aí vai na onda do chão de ó, aí se eu te pego, aí quando cai, o diabo diz, e agora? Aí não tem coragem de voltar. Aí, nós estamos pregando e vendo que 80% dos visitantes da igreja não são pessoas não crentes, são pessoas afastadas, decepcionadas. Por quê? Porque não se mantiveram. Receber a morte de se aguardar, é conservar. Deus não está atrás de quem tem, Deus está atrás de quem conservou. Porque Deus está usando a cidade de Paulo. Porque Paulo tinha compromisso com a obra. Sabe quando as pessoas não vão à igreja dia de semana? É porque está cansado, não. Não é porque faz faculdade, não. Isso é mentira. Alguns deveriam ver. Não, fulano fala hoje. Pastor tá lá. É assim mesmo. Ele tá lá, ele recebe pra isso. É desse jeito aí. Tá mais hoje que é Deus.
metade da metade do dia. Chamei no meio-dia. Chamou na metade da tarde. O outro na metade da tarde. Chamou no final do dia. Na hora de pagar, todo mundo recebeu igual. Eu descobri uma coisa. Que quanto mais eu prego, mais Deus usa. Quanto mais eu estiver na igreja, mais eu vou aprender. Eu comecei a pregar para as irmãs, no ciclo de oração, na casa das irmãs, daqui a pouco um culto de jovem, daqui a pouco um outro culto de jovem. Aí foi indo, querido, foi indo. Aí meu pastor disse, olha, eu vou te botar no seminário. Eu fui para o seminário, aí daqui a pouco eu fui indo, auxiliar de trabalho. O obreiro continuou com o meu canto, na ocasião era tudo ser obreiro ali. Foi indo. Daqui a pouco Deus soprou meu nome. Aí eu disse alguém disse assim, rapaz, eu já ouvi seu nome em Minas, eu ouvi seu nome no Senhor, eu vi você por aí na internet, mas eu não sabia que você era isso tudo. Eu disse, mas aí está o problema. Eu não sou isso tudo, rapaz. Aleluia, Deus me está sofrendo. Mas foi porque Deus me levou para fazer aquilo para ele. Mas agora não é tua. Ele disse, olha, você está aí pregando essa campanha aí, ó. Mas aqui, ó, é assim. Não é. Você vai ter assim, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar, você pode. Sentei no culto de novo e rápido. Disse, Senhor, quando preso, sou humilhado, sou um show de vagabundo, tudo mais. E eu vim para cá e disse, Deus não me falou nada. Falei, Senhor, mesmo que eu pregue, mas eu vou pregar. Seja grande Deus comigo. É verdade. Eu senti que o clima foi ficando estímulo no meu olho. Percebi que os obreiros começaram a se movimentar no público. Minha espírito disse, Deus, me cobre com teu sangue, cerca dos teus anjos. O Senhor disse assim, meu filho, eles querem tomar o microfone das tuas mãos. Mas continue a pregar. E eu fui. De repente, querido, na hora do apelo, só tinha crente, eu estava apelando. Entrou um homem pelas portas da igreja de mão levantada. E o homem disse, há 10 anos eu passo em frente a esta igreja, mas nunca tinha ouvido um apelo como este. Em todo o tempo. O problema hoje é Cristo. Não é o começo, é a constância. O negócio hoje não é começar, todos começam. Mas no meio do caminho vão parando. Paulo escreve a Timóteo e diz o seguinte, Timóteo, prega esta palavra em tempo e fora de tempo. Mas nós não queremos mais isso, amados. Nós não queremos mais chamar a vizinho. Nós não queremos mais trazer um amigo no colégio. É empresa. Somos crentes para nós mesmos. E estamos
é alma. Aleluia. O foco é alma. Aleluia. Quando é que Deus quer usar as minhas mãos? Em todo tempo, Senhor. Todo tempo. É motivo. Em todo tempo, presente. Tem um negócio aí na internet aí, algum pornograma, uma musiquinha do celular. Tá. Levanta de novo, tá? E não volta para o chão. Meu Deus. Assim Deus não vai te usar. Tá difícil, não tá, irmão? Deus santo. Poxa, me decepcionei com o pregador. O Chico falou que o pregador era isso, era aquilo, aquilo mais. Eu sou homem, mas eu sou crente. Essa mensagem não é para outro lugar, essa mensagem é para cá. Todo tempo seja alvo as tuas mãos. Nunca falte óleo sobre a tua cabeça. O que atrás das são as coisas do Senhor? A vida do crente é o quê? É altos e baixos. Mas não. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, diz: sede firmes. Preste atenção nessa conjectura. Sede firmes, abundantes, sempre constantes, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é. Subdivida o versículo comigo. Sede firme. O que é firme? Eu jamais serei constante se eu não for firme. Firme é aquela estaca que eu bato, e a madeira vai descendo. Chegará um momento que a marreta vai bater, mas ela não vai descer. Então vamos entender o quê? O camarada firme. Apanhou, enquanto ele não aguentava, ele foi descendo. Mas agora ele segurou. Se ele segurou, meu querido, não é você correr, não. É como soldado marchar, não é entrar, não é correr, é dar passos compassados, é mostrando mesmo o passo que é ser constante. Não importa se você só daqui a 10 quilômetros, não importa onde você vai chegar, o importante é que você vai chegar. Isso é ser constante, o que é abundante, tem fogo, tem água em nosso meio, está com uma ideia, Jesus é tudo. Você é abundante? Sabe o que ele vai falar na igreja? Seu irmão fulano, o culto está cá, uma maravilha. Maria fumaça, fogo e corrida. Como meu irmão Maria assim, estou alegre. Como? Estou alegre. Alegre? Que alegria é essa? Quem está alegre, canta. Quem está triste, ora. Vamos ouvir. Alegre. Meu Deus. Olha para cá. Eu gosto. Que alegria é essa? Qual o dicionário que você tirou essa? Meu Deus. Pare de mentir, irmão. Eita. Diga, não quero porque estou triste. Eita. Não quero porque não tenho nada para acabar. Não quero porque não quero, mas não diga que estou alegre. A fim de me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E na presença de Deus, a toda tristeza é uma pura de alegria.